Sou Marcelo Burgos, sou professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC do Rio de Janeiro e pesquisador sênior do CAED, da UFJF. Trabalho há muito tempo com pesquisa nessa área da educação. O objetivo que nos levou ao PAIC foi o de estudar uma experiência consagrada, né, reconhecida como exitosa, e a partir desse estudo desenvolver um conjunto de protocolos que permitiriam que a gente pudesse de algum modo contribuir para a reprodução ou a replicação da experiência do PAIC em outras redes educacionais, tanto estaduais quanto municipais. Na verdade, a gente tomou contato com uma bibliografia já relativamente alentada sobre o PAIC, muito dela produzida no Ceará, mas também em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, nas áreas de educação, nas áreas de economia, de sociologia. Quer dizer, o PAIC é um objeto de estudo já relativamente, vamos dizer assim, frequentado, né, por diferentes pesquisadores. Isso nos ajudou muito. Por isso mesmo, nossa intenção não era fazer mais um estudo sobre o PAIC, era, a partir do estudo do PAIC, ou da experiência do PAIC, conseguir decodificar todo aquele conjunto de processos e procedimentos, reduzi-los a um conjunto de protocolos. Leia-se ou entenda-se por protocolo a ideia do passo a passo, né? No limite, a gente tinha a intenção de produzir um documento que pudesse ser útil, por exemplo, a um secretário de educação, uma secretária, seja ele municipal ou estadual, e que tivesse interessado em mudar o perfil, os indicadores de alfabetização na idade certa da sua rede. Então foi isso que nos animou e nos levou ao PAIC. Quando nos aproximamos da experiência do PAIC, né, fizemos muitas entrevistas, muitas observações, além da bibliografia que a gente percorreu. Eu diria que a gente quase que fez um esforço exaustivo de leituras de tudo que havia sobre o PAIC. E a gente constatou que o PAIC é um programa, obviamente, muito complexo, que contempla muitas dimensões, mas ele tem o que a gente chamava do coração dele, né? Aquilo que, de certo modo, singularizava o PAIC. E a gente identificou na formação continuada do professor, em toda essa engrenagem envolvendo a formação continuada, o grande diferencial do programa. Na medida em que, por meio da formação continuada, o PAIC conseguiu construir a cultura, ou mudar a cultura do profissional da educação, que é, como sabemos, um processo mais complexo, mais difícil, né? Principalmente de um programa que nasce muito no vértice da rede. É um programa muito top-down, é um programa que vem da vontade política de um grupo, né, de pessoas que vão, digamos assim, estar à frente do governo do Estado do Ceará e da Secretaria de Educação. Então, como transformar essa modelagem top-down numa modelagem que pouco a pouco vai sendo introjetada como parte da cultura dos profissionais da educação, das redes municipais, né? E a gente atribui à política, à intensiva política de formação continuada, o coração dessa engrenagem. Daí a nossa ênfase, né, nessa dimensão. A política de formação dos professores, como eu disse, ela me parece o grande diferencial do programa, né? E talvez, óbvio que o impacto mais importante tem a ver com a própria mudança dos indicadores de desempenho, né? Que o PAIC, como sabemos, é um programa que investiu intensivamente também em avaliação externa e monitoramento. Tanto avaliação do tipo formativa, tanto a somativa quanto a formativa, né? Então é claro que vamos dizer assim, essa inferência do impacto do PAIC por meio do desempenho do estudante é a mais importante. Mas há um processo que é menos visível, menos tangível,
que tem a ver exatamente com essa mudança da cultura do profissional. Isso é que chamou muito a nossa atenção, como um impacto, digamos assim, que não era completamente antevisto pelos próprios executores do programa, né? De como gradualmente os profissionais vão entendendo que o PAEC não cancela a sua autonomia, não cancela a sua, vamos dizer assim, a sua discricionariedade como professor. O PAEC, por outro lado, cria possibilidades novas, potencializa esse profissional. Eu acho que esse é um grande, do ponto de vista da literatura, principalmente da literatura da administração educacional, do campo da administração em geral, que trabalha muito com a chamada resistência à mudança. Eu acho que esse é um dos pulos do gato do PAEC. É um dos diferenciais, é conseguir fazer com que gradualmente essa política pública vá construindo uma cultura nova, né? Ou seja, vai ultrapassando a chamada resistência à mudança, né? Que é muito forte em geral entre os profissionais da educação. É uma cultura que, de certo modo, digamos, assimila com mais força o sentimento de responsabilidade pelos resultados. É uma cultura que, de algum modo, acredita mais na potência ou na força da escola, né? E, nesse sentido, se sente menos impotente diante do fato de que parte dos estudantes moram em lugares hostis à educação, violentos, famílias pouco escolarizadas, quer dizer, todos esses fatores externos que, em geral, aparecem, e eles são realmente importantes, mas aparecem como obstáculos intransponíveis. Quer dizer, essa cultura da responsabilização, a cultura da valorização das evidências produzidas pelo sistema de monitoramento e avaliação, né? Tudo isso vai fazendo com que você realmente crie uma outra dinâmica, né, no sistema educacional, vamos dizer assim, do Ceará como um todo, né? Quer dizer, principalmente quando a gente fala do Fundamental 1, dos anos iniciais, né? Então, eu acho que é uma cultura nova, né? Quer dizer, a resistência vai dando lugar a uma compreensão de que a avaliação formativa, por exemplo, é indispensável para o trabalho do profissional. Você vai criando uma nova cultura profissional. Eu acho que o PAEC nos ajuda a olhar um pouco nessa direção, que é uma direção que vem sendo identificada pela literatura internacional, né? Como um momento também de inflexão do próprio modelo gerencialista, tecnocrático, que é um modelo que está muito alinhado com os momentos de reforma do sistema educacional, mas que começa também a encontrar limite, porque o modelo muito tecnocrático, muito top-down, ele acaba não tendo muita sustentabilidade. Ele é bom para mudar uma situação, ele é bom como um choque de gestão, mas ele tem mais dificuldade para sustentabilidade. Então, eu acho que a mudança da cultura profissional nos parece, que eu acho que é o que a gente verifica no PAEC, nos parece permitir que a gente enxergue um horizonte onde a política pública educacional ganha protagonismo, né? Onde a força da escola é valorizada, onde o profissional da educação ganha uma potência maior em face das inúmeras e enormes dificuldades externas à escola, num país tão desigual como o nosso. A gente identificou no PAEC algumas virtudes importantes. Talvez a mais importante delas seja o fato de que o formador do professor ele é também um supervisor do trabalho do professor, né? Ou seja, o formador do professor, de alguma maneira, pode, por exemplo, fazer uma observação em sala para ver como o professor está atuando. Isso, num primeiro momento, chamou muito a nossa atenção, porque a gente imaginou logo uma enorme resistência, né, a essa invasão da sala de aula por esse profissional que está ali como um formador. No entanto, a gente notou que a resistência é surpreendentemente baixa, justamente porque há uma compreensão de que o supervisor, na verdade, também está comprometido com o resultado daquela escola ou, eventualmente, daquele ano escolar de uma determinada escola. Quer dizer, então, eu acho que esse é um aspecto importante, uma inovação importante, que pode ser apropriada por outras redes. Essa ideia de ter
um formador que não apenas está ali na condição de quem está capacitando, mas na condição também de quem está, digamos assim, supervisionando e, ao mesmo tempo, comprometido com a melhoria do resultado escolar. Um outro aspecto que chamou muito a nossa atenção é que o espaço da formação passa a ser um espaço de circulação, de uma conversa entre os professores com base nos resultados, sejam eles de avaliação externa de tipo somativo, mas também os resultados formativos, de avaliação formativa e também do próprio resultado feito por instrumentos de monitoramento, como o chamado instrumental de leitura. Então você cria no espaço da formação uma espécie de comunidade de aprendizagem, de troca entre os professores, né? Isso é muito interessante porque é muito difícil você criar esse espaço de uma conversa horizontal entre os profissionais, daquilo que funciona mais, daquilo que é mais eficiente, das dificuldades comuns que os professores compartilham. Então, acho que por aí também tem uma inovação que deve ser saudada, quer dizer, a ideia de uma comunidade de aprendizagem nesse espaço da formação. Essa é uma pergunta que a gente também se fez muitas vezes, né? Claro que a gente sabe do quanto o pai que guarda uma relação muito profunda com questões que dizem respeito à própria maneira como o Estado e os municípios se relacionam no Ceará, né? Então, se você pensa num governo do Estado, de uma outra unidade da federação, né, tentando construir, né, a partir da Secretaria Estadual, essa concertação, essa pactuação entre os diferentes municípios, quer dizer, isso nem sempre é alguma coisa factível. Então essa é uma dificuldade que tem a ver com as especificidades políticas de cada estado. No entanto, a nossa expectativa, a nossa crença é de que algo do PAEC, e o nosso trabalho foi animado por esse objetivo, pode ser replicado, né? Principalmente essa engrenagem da política de formação continuada, né? Pelas virtudes que ela tem. Isso é interessante porque muitos estados e também municípios de secretarias municipais de cidade grande, né, estão investindo em formação e muitas vezes investem tempo, recursos, com baixíssimo resultado. Eu acho que a maneira como o PAEC articula formação e apropriação de resultados de avaliação externa, me parece que é uma experiência que deve ser replicada. Nosso trabalho tentou justamente, ao reduzir, vamos dizer assim, a decodificar essa experiência num conjunto de protocolos, a nossa expectativa é de que a gente tenha dado uma contribuição, a gente chama isso de tecnologia social, né, no sentido de que outras redes podem copiar essa experiência. Tem ali no nosso trabalho, vamos dizer assim, um mapa, um caminho das pedras, o passo a passo, para copiar essa experiência. Ela pode ser replicada. Essa linguagem dos protocolos, ela vem ganhando força no âmbito da educação, em grande medida como uma maneira da gente pensar procedimentos que, de certo modo, ficam mais a salvo do impressionismo, do improviso, né? A ideia de que determinados procedimentos podem ser, vamos dizer assim, tratados por analogia como na área da saúde, né? Quando a gente pensa no protocolo que um enfermeiro ou que um médico adota para lidar com os pacientes, né? Então, a inspiração vem daí. A gente também se baseou num trabalho que, de certo modo, se tornou muito conhecido, produzido em Harvard, chamado DataWise, né, que constrói um conjunto de protocolos para ajudar as escolas a construírem a seu respeito um diagnóstico e um plano de intervenção e depois o monitoramento desse plano. Quer dizer, a linguagem do protocolo vem se tornando mais frequente. A gente pode entender que o protocolo é uma ação, cada protocolo corresponde a uma ação realizada por um determinado sujeito e que produz determinado resultado, né?
A partir disso posto, a gente pode, evidentemente, usar de muitas maneiras o protocolo. No caso desse estudo sobre o PAEC, a gente fez uma opção de protocolizar um programa de alfabetização na idade certa, com um foco muito forte na formação do professor, a partir de um momento zero, né, de um momento em que um determinado secretário, que encontra apoio no governador ou no prefeito, resolve implantar um programa desse tipo. Então a gente fez um passo a passo desse processo, que nasce de uma decisão política tomada por um chefe do executivo, juntamente com o seu secretário ou secretária, e a partir dali você constrói ou implanta uma organização administrativa que vai animar um conjunto de procedimentos, né, que vão, de algum modo, se municiar de sistemas de avaliação e monitoramento, né, e a partir daí criar toda uma política voltada lá na ponta para, de um lado, responsabilizar escolas e professores por resultados, e de outro, criar condições, né, tanto do ponto de vista da estrutura quanto do ponto de vista da capacitação, condições para que esses profissionais possam responder, atender a essa responsabilização, né? Então a gente fez a gente adotou como, vamos dizer assim, a gente usou essa arquitetura dos protocolos de uma maneira um pouco até heterodoxa, porque de fato a gente pensou, a gente protocolizou uma política de implementação de um programa, do momento zero até o momento em que ele já dá lugar a uma dinâmica, né? Esse é que foi o objetivo, sempre com a expectativa de algum modo, ajudar a fazer com que essa experiência exitosa do Ceará, que ainda é mais importante porque estamos falando de um estado que vinha de uma condição muito adversa, do ponto de vista dos seus indicadores de alfabetização, e que consegue, num tempo relativamente curto, apresentar um perfil completamente diferente. É um salto de qualidade extraordinário. Então, a nossa ideia qual foi? Decodificar essa experiência num conjunto de protocolos para que ela possa ser mais facilmente, ainda que sempre seja muito difícil, mas que ela possa ser mais facilmente replicada, apropriada por outras redes. Essa é uma pergunta que a gente também muitas vezes se colocava, né? Porque o PAEC, né, propriamente dito, ele tem uma engrenagem que é muito interessante porque ele articula a Secretaria Estadual com as instâncias ACRED, que é as instâncias regionais, que desempenham um papel muito importante, que por seu turno se articulam com as secretarias municipais, né? Quer dizer, então é uma concertação relativamente complexa, né? Porque você está envolvendo dois entes da federação e ao mesmo tempo você está trabalhando com praticamente 4 níveis de, vamos dizer assim, de articulação e coordenação do programa, né? Quer dizer, a secretaria propriamente dita, estadual, a instância regional, a instância municipal e a escola, né? Então, quando a gente transporta essa engrenagem para uma rede municipal, se a gente fala de cidades grandes, como é Fortaleza, como é o Rio de Janeiro, obviamente você tem que valorizar as instâncias, as coordenadorias regionais, como uma instância de monitoramento, como uma instância de apoio às escolas. Eu acho que essa é a grande customização que a gente precisaria fazer se a gente pensa em cidades de porte médio ou grande, né? Quer dizer, valorizar mais as instâncias regionais como um aliado importante, tanto no monitoramento e na avaliação, no auxílio às escolas, no sentido de fazer com que elas aprendam mais a valorizar as evidências e os dados, né? E, obviamente, adequar a estrutura de formação, né, à realidade de cada município, né? Eu acho que aí é uma customização que é perfeitamente possível de ser feita, porque o modelo do PAEC, ele é um modelo que parte de uma complexidade maior. Quem pode mais tem que poder menos, né? Ou seja, você pode, com mais facilidade até, adequar
esse modelo a uma estrutura em que você não tem os dois entes da federação, né? Mas é preciso, evidentemente, ter clareza dos procedimentos e vontade política, né? A experiência cearense, ela evidentemente não começa propriamente com o PAEC, ela é uma experiência que nasce, inclusive, até onde sabemos, nasce em Sobral, nasce no município, né? E depois a Assembleia Legislativa do Ceará vai ter um papel muito importante, faz um diagnóstico, né? A gente até coloca no nosso estudo uma espécie de ponto zero de todo esse processo, que é o sentimento de urgência, né? No limite você pode quase que construir esse sentimento de urgência. É aquele sentimento que, na verdade, você passa a ter vergonha de alguma coisa que já acontece há muito tempo e com a qual está todo mundo muito acostumado, né? Então, eu acho que esse sentimento de urgência, ele também pode ser politicamente construído. No caso do PAEC, a gente sabe que isso veio também muito com um diagnóstico da situação, né? E a percepção de que aquele problema que, de algum modo, colocava o Ceará numa condição muito ruim, do ponto de vista da capacidade de alfabetizar crianças, né? Salvo engano, o penúltimo estado do Nordeste, incompatível até com a força econômica do estado, isso de repente passa a ser alguma coisa que desperta, né, um sentimento de vergonha, de indignação, né? Então isso é um processo político. É um processo político que, de algum modo, está na base de tudo, inegavelmente, né? Mas a gente até isso a gente está tentando, de algum modo, facilitar. A gente diz, olha, é possível criar o sentimento de urgência. É necessário fazer um bom diagnóstico da situação. Mesmo capitais, vamos dizer assim, de regiões do país mais ricas, estão longe de ter um desempenho, vamos dizer assim, plenamente aceitável, né, a respeito da alfabetização na idade certa. E, no entanto, você não vê esse sentimento, né, de indignação. Então, eu acho que esse é um ponto de partida, né? Faz parte quase que é um pressuposto, né? Obviamente necessário, mas não suficiente, né? Porque é um programa, né, mesmo que você customize isso para outras configurações, é um programa que exige um corpo a corpo. Isso é uma marca do PAEC, né? A impressão que a gente tem quando estuda o PAEC e de alguma maneira compreende como ele funciona é que é um programa quase que de uma interação permanente entre profissionais que estão em diferentes níveis da estrutura do sistema educacional, né? E isso é circular, porque para cada né, se a gente for falar de como a coisa funciona, né, desde o momento em que você tem a formação do formador, né, depois o formador forma o formador do professor, depois o formador do professor forma o professor, e tudo isso vai e volta, né, porque na verdade cada elo desses é reflexivo, porque na verdade os atores vão produzindo uma avaliação sobre esse processo, né? Então, na verdade, é uma engrenagem de muita interação, de muito corpo a corpo, né? Que evidentemente pressupõe um desejo, uma vontade que não pode ser só de uma ou duas pessoas, né? Você tem que começar a envolver a sociedade como um todo, né? Quer dizer, eu acho que esse é um processo também que dá para ser replicado, né? Em alguma medida, claro. O material estruturado, vamos dizer assim, pelo menos na primeira etapa, eu acho, do PAEC, né? Porque o próprio sucesso do PAEC também vai fazendo com que ele se transforme, né? Mas o material estruturado, ele era quase que o fiador, né? De que lá na ponta, na escola, num município distante da capital, você vai ter um professor fazendo a aula acontecer, né? A gente, em algum momento, entendeu que a grande novidade do PAEC é que ele não traz nenhuma novidade pirotécnica. A novidade maior dele assim, é fazer a escola acontecer, né?
E o material estruturado, ele tem exatamente essa pretensão. Agora, é claro, aí é um ponto interessante e sensível para a nossa análise também, porque o material estruturado, num primeiro momento, ele é encarado pelo professor, pela professora alfabetizadora, como uma espécie de prato feito, né, que não dá muita chance para ela exercer o mínimo de discricionariedade que está na alma de qualquer professor, né, que faz parte do ethos do professor, porque ele é que está ali na ponta, lidando com os alunos e lidando com as especificidades da sua turma, do lugar onde aquela escola está e por aí vai. Então houve sim, isso até não apareceu tanto na nossa pesquisa, mas está na literatura, né, algumas dissertações e teses que exploram isso. Houve uma reação, houve uma resistência, né, essa percepção de que esse modelo top-down, muito verticalizado, ele no limite cancelava a autonomia do professor. Mas, curiosamente, ou é interessante falar que parte dessa resistência vai ser contornada exatamente pela engrenagem da formação continuada, né? Porque, de algum modo, esse professor, uma vez por mês, se reúne com outros professores, né? Compartilha dificuldades, usa dados, seja os dados produzidos por um sistema de monitoramento, que é o instrumental de leitura, seja o próprio avaliação bimestral ou avaliação somativa, quer dizer, esses dados passam a animar uma conversa entre os professores. E por ali eles começam a perceber, algo que também ninguém tem como antever ou prever, que aquele modelo era um modelo que, de certo modo, abria espaço para a inovação, num outro patamar de inovação, né? Num certo sentido, também se poderia argumentar que o instrumental de leitura ele vai ser mais importante para cidades, talvez, menores, onde o município é mais estruturado, o próprio município vai também fazendo uma mediação em torno disso. Isso tudo faz parte. Mas, de qualquer modo, a ideia inicial qual era? Era garantir que a aula acontecesse, né? Garantir que, de algum modo, você daria uma formação mais ou menos equitativa para todas as crianças do Estado, né? Agora, não é fácil, aí é um dos pontos mais sensíveis, né? Porque, na verdade, esse é o elemento mais top-down do programa, que é esse material estruturado que, vamos dizer, vem de Fortaleza e vai chegar na escola lá da ponta. A gente sabe também que o programa foi acompanhado por mecanismos de incentivo, né? O próprio o Prêmio Escola Nota 10 foi um mecanismo importante, quer dizer, você tem uma série de outros fatores que a gente considera, mas não bota no centro. A gente fez uma escolha, né? Muito em torno dessa engrenagem envolvendo a formação. Mas é isso, o material estruturado eu diria que ele foi muito importante, e na medida em que o programa vai se um pouco sendo apropriado pelos profissionais, ele pode ser um pouco mais flexibilizado, atenuado, né, com uma maior abertura para uma participação mais ativa dos municípios e dos profissionais da escola, né? O tema da sustentabilidade é um dos temas que eu considero mais importantes no debate internacional, que, digamos assim, desde os anos 2000 vem acontecendo com uma certa intensidade. Porque dá para a gente dizer que entre os anos 70 e 80, né, isso culmina, no caso brasileiro, nos anos 90, mas na Europa isso está acontecendo com força nos anos 80, você tem um período de reformismo dos sistemas educacionais, né? E esse reformismo quase sempre capitaneado pelo vértice, seja das secretarias, dos ministérios, né, de cima para baixo. E usando e abusando de mecanismos de bonificação, usando e abusando do uso das avaliações externas para fins de uma gestão, digamos, baseada muitas vezes na competição entre as escolas por melhores resultados, né? E há um consenso, eu diria, na literatura que vai se impondo nos anos 90, de que
Esse desenho é um desenho que encontra, vamos dizer assim, muita resistência, mesmo que essa resistência no primeiro momento seja vencida, né? E não é uma resistência necessariamente sindical, né, no sentido político, é uma resistência quase inata ao profissional. O profissional da escola e da educação, ele tá envolvido numa relação social com seus alunos, né, com os seus colegas, e isso o torna quase que alérgico a modelos que, digamos, operam muito com a ideia de choque de gestão, né? Ainda que isso possa trazer resultados imediatos em curto prazo, né? Então, o tema da sustentabilidade começa a ganhar importância, quer dizer, porque não adianta muito eu ter bons resultados em 2, em 3, em 4 anos e depois aquilo desmorona, né? Quer dizer, você precisa garantir que aquilo crie uma nova cultura, um outro patamar, né? Então, é nesse sentido que, para nós, chama atenção um processo que ocorre sem que os mentores do PAEC pudessem prever, né? Até em entrevistas com alguns desses profissionais, eles de algum modo diziam, não, a nossa cabeça era uma cabeça de mudar o quadro em curto prazo, né? Com muito mecanismo de gestão propriamente dita, de monitoramento, de avaliação, né? E o que talvez tenha, vamos dizer assim, sido um efeito benfazejo pouco previsto é exatamente como a engrenagem da formação vai abrindo espaço para uma dinâmica mais horizontal que permite a criação de uma cultura, de uma nova cultura, né? Não é que os professores, em pouco tempo, em 5, em 8, em 10 anos, simplesmente passem a se comportar como essa elite que conduziu o pai que gostaria. Não é isso, é que se criou ali um outro espaço de interação, de conversa, de troca, de uma troca horizontal, de uma troca que, de certo modo, o Brasil pratica pouquíssimo, né? Quer dizer, um pouco o que a literatura internacional vai dizer assim é que onde há maior sustentabilidade é onde você tem a formação de uma cultura de responsabilidade profissional, como existe em outras categorias, né? Quando os cirurgiões se reúnem para discutir determinados uso de novas técnicas e coisas dessa ordem, é o quê? Uma categoria que está ali se reunindo para valorizar a sua capacidade de dar respostas a determinados desafios. Nós aqui ainda não temos isso. Uma associação de professores de matemática do ensino médio que se reúnem para melhorar a sua capacidade de fazer o que se espera deles, que é ensinar matemática, e por aí vai. A gente ainda não chegou nesse nível, mas de qualquer modo a gente percebe, o pai que ajuda a perceber isso, que existe no âmbito das formações, né, dessas dimensões e etapas da formação, você tem ali um lugar de formação de uma nova cultura, de uma cultura de responsabilidade do professor pelo resultado do seu trabalho. E isso vai alterando também a maneira como ele lida com a avaliação, né? Hoje a gente pode dizer que mesmo que isso não esteja completamente claro para todos, aquela resistência que quase satanizava as avaliações como uma espécie de linguagem neoliberal, coisa e tal. Hoje uma escola e um profissional que abre mão da avaliação, um profissional que está voando às cegas. É quase como um piloto de avião que ignora o que há de mais avançado de sistema meteorológico, né? Chega a ser absurdo. Por quê? Porque há em curso a percepção de que esses mecanismos são aliados dele, desde que ele esteja movido por esse ethos, né? Que é um profissional, né? Obviamente ciente de que o trabalho dele é inevitavelmente coletivo, cada professor está lidando ali com um fragmento do tempo da escola, mas esse profissional ou esse conjunto de profissionais ciente de que eles têm uma responsabilidade, eles têm que ensinar, né? E se há problemas intransponíveis, esses problemas têm que ser de alguma maneira colocados claramente. São problemas que fogem ao controle da escola. Cabe às secretarias de saúde, de urbanismo, de segurança pública, atacá-los, né? Então eu acho que a gente avança nesse sentido. A sustentabilidade depende muito disso, né?
ou seja, da formação de uma cultura de responsabilidade profissional. O choque de gestão, às vezes, é capaz até de criar um ambiente favorável para isso, como aconteceu no PAEC. Mas outras vezes, em outros casos, não, ele é só um choque de gestão. O Rio de Janeiro passou por isso claramente. O Rio de Janeiro teve, num determinado momento, um secretário de educação com uma cabeça de gestor que criou uma estrutura toda nova, que em pouco tempo tirou o Rio de Janeiro do penúltimo lugar da federação, do ponto de vista do IDEB do ensino médio, colocou em 7º ou 6º, e isso logo depois desmorona, porque foi só um choque de gestão, né? Então o tema da sustentabilidade é absolutamente crucial. Senão você, na verdade, acaba produzindo um grande desperdício de recursos e desmoralizando políticas que estão a serviço, às vezes, de melhoria da aprendizagem. E aí é um estrago que é difícil você depois recuperar. Eu até escrevi um artigo com o Kaique Belato, que foi o pesquisador que trabalhou mais diretamente comigo nesse estudo, em que eu sustento o seguinte, quer dizer, eu acho que o PAEC, ele é uma referência que acho que já tem, inclusive, não tenho certeza, tem alguns estudos já internacionais que colocam o PAEC como um case internacional, no sentido de que ele é uma política que consegue, de algum modo, interromper a reprodução da pobreza que decorre em grande medida da reprodução do analfabetismo. Filhos de analfabetos serão analfabetos, né? Ou só se alfabetizarão tardiamente, com todos os prejuízos que isso implica. Então eu acho que o PAEC ele é um case que o Brasil precisa, nossa motivação foi em grande medida nesse sentido. O Brasil precisa conhecê-lo melhor, porque ele demonstra que é possível, né, reverter esse quadro. Eu acho que ele valoriza a política pública, né? Hoje isso é muito importante, até porque a gente está vivendo um momento, especialmente no governo federal, mas não apenas, em governos estaduais e municipais, de descrença na política pública. Em muitos casos, o que se coloca é a ideia de que deixa que o mercado resolve. Cria modelo voucher, cria isso, cria aquilo, o mercado resolve. Quer dizer, eu acho que o PAEC, antes de mais nada, é um marco importante de uma política pública, uma política educacional que produziu resultados muito palpáveis, né? Transformou uma realidade, né? Por outro lado, a gente sabe também dos desafios que estão postos, né? Quando você leva para os anos finais do fundamental e mais que tudo para o ensino médio, um pouco essa modelagem, né? Ela é uma modelagem que funcionou muito bem, com muita força nos anos iniciais, né? A gente não falou disso aqui, mas esse é um tema interessante e importante, né? Porque a escola dos anos iniciais ela tem características que você não consegue reproduzir, principalmente para o ensino médio. É um outro nível de complexidade, né? Professores especialistas, são muitos professores envolvidos no processo de escolarização e tudo mais, né? Eu acho que o PAEC, sem dúvida nenhuma, é um marco importante, eu diria um marco incontornável. Acho que para alguns estados do Nordeste, a essa altura, conviver com índices de 30%, 40% de crianças que chegam ao final do Fundamental 1 sem saber ler e escrever, eu acho que a essa altura aumenta muito a gravidade da situação, porque o PAEC mostrou que é possível mudar o quadro. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser bem compreendida e valorizada, né? A gente não precisa ir lá fora, a gente não precisa fazer o que normalmente o brasileiro gosta de fazer. A gente tem uma experiência aqui num estado que não é o estado, se você falasse que é São Paulo ou Santa Catarina, você ia dizer, são estados muito ricos, muito isso, e não é o caso, né? Então eu acho que o PAEC é um marco importante. Por isso é que eu reivindico que ele tem, vamos dizer, estatuto para ser um case internacional.